Você trouxe pra gente, Daniel. Ai, vamos mudar de assunto, não falar de livro, né? Vamos. Ah, Não trouxe nenhum de Dirlene. cachorro, não. Não trouxe nada de cachorro aqui hoje. É, Hoje eu resolvi falar de mitologia grega. Uhum. Porque, igual eu te falei aqui antes, mas na hora que eu cheguei, eu resolvi ler a Odisseia de Homero, depois de muitos anos. Odisseia, muita gente passa por ela na escola, né? E a mitologia Eu acho que eu grega a nunca gente tentei ler. acaba lendo umas edições facilitadas e tudo. No final do ano passado, eu escutei um podcast sobre mitologia grega, e aí eu falei assim, gente, esse ano eu vou reler Uhum. essas grandes histórias da formação da mitologia grega, né? As grandes mesmo são duas, é a Odisseia, que é essa que eu estou relendo, Uhum. e a Ilíada, Ilíada. né? Que é a história dos últimos dias da Guerra de Troia, né? E aí eu comecei a ler. Gente, eu tô tão apaixonado com isso. É. As histórias são boas demais. É O impressionante como é que entendimento mudou? mudou completamente. Mudou Uhum. completamente. Porque, igual eu estava te falando, quando a gente começa. Você pega a Odisseia para ler de cara, sem saber quem são os personagens dessa história, e são muitos personagens, né? Porque a mitologia grega são muitos deuses, né? Como você Nossa, falou, tem muito. Deus para tudo, Tem né? Deus pra É. tudo, sim. E fora isso, tem os reis, tem os filhos dos deuses com os É humanos, isso que eu ia falar, tem os filhos os, dos tem humanos. os monstros mitológicos, e enfim. Isso Então, tudo tá no... isso tudo quem Que legal, muito assim, gente. chegou pra gente, a gente imagina que, claro, uma mitologia grega ela demorou 1000 anos, 2000 anos para ser totalmente desenvolvida, né? Aham. Assim, eles iam escrevendo histórias e à medida que iam tendo necessidade, as histórias... E uma mitologia que durou 1000 a 2000 anos, é óbvio que isso foi sendo mudado. Sim, claro. A gente vê, às vezes, por exemplo, você pega uma história... Esses dias mesmo como é que foi? A história de quando a Hera, que era a esposa de Zeus, né? Uma outra deusa lá. E ela tem um filho, esse filho é deformado, e ela olha pro filho, não quero um filho deformado, e joga ele do Olimpo. E cai na terra e vai viver aqui embaixo. É o Hefesto, né? Que é o deus que protege os pessoal que fazia coisas de ferro, por exemplo, faziam armas, tal. O Hefesto ele era o deus que fazia armas, que fazia coisas de ferro, cadeiras de ferro, tudo que era material de ferro, que era uma coisa Nossa. importante, né? E quando eu li a história dele a primeira vez, eu li isso. A Hera teve esse filho e ficou assustada com a feiura dele e jogou ele pra terra e ele cresceu aqui embaixo, no meio da gente mesmo. Embora fosse um deus e fosse filho da Hera. Mas ele era filho... E o pai era quem? Tem pai não, só tem mãe. Ah, tá. Ok. Isso é uma longa história, não vou Tá, entrar não. tá. Mas, um tempo depois, eu li a mesma história e aí já não foi a Hera que jogou, foi o Zeus que jogou. Quer dizer, passou o tempo e falou, gente, é improvável que uma mãe jogasse um filho mesmo que ele fosse deformado fora. Né? O amor de mãe não ia permitir que ela fizesse isso. Então vamos botar outra pessoa jogando, vamos botar o Zeus, Colocaram que é o um pai. deus cruel. E ele não era pai também. Entendi. Ele jogou, aí quer dizer. Então você vê, a história mitológica vai mudando, né? Entendi. Foi mudando com o tempo, assim. Então, mas o que eu tô achando de bacana? Gente, se você for olhar com cuidado, tudo que a gente. Assim, a nossa língua portuguesa. E muitas coisas que a gente leu depois em termos de literatura, até em termos de religião, da nossa religião também, Sim, sim. tudo já estava escrito na mitologia grega antes. É, né? É uma coisa impressionante. Como que isso foi a base da civilização ocidental, da Ah, democracia, com certeza, com da nossa certeza. democracia. A nossa democracia, essa coisa de votar. Uhum. São tantas passagens dentro das histórias da mitologia que alguém tem que tomar uma decisão. E aí um deus, por exemplo, tem que tomar uma decisão. Deus, não, peraí, isso eu não vou decidir sozinho. Isso aí é um problema seu, do seu povo, Vocês vão votar. Vocês vão votar, vocês vão ver o que vocês querem. Aí o povo nós queremos que seja assim. Então vai ser assim. Gente, isso é eleição. Nossa, que Né? dera que fosse assim. Isso é eleição. Uma outra passagem também bacana que tem. A gente tem duas coisas que a gente tem que olhar. Como eu estou lendo aqui nessa tradução, eu li nessa tradução
que é uma tradução portuguesa, ele pegou muitos nomes gregos. Porque depois... em tradução portuguesa. Porque Ixi. depois a mitologia, a gente conhece muito a mitologia com os nomes dos deuses já em latim, né? Quando a mitologia grega também foi para o Império Romano conquistou a Grécia e a mitologia era tão forte que eles adotaram a mitologia grega. Então, essa história que eu vou contar, só esse pedacinho que eu vou contar, é uma história de Atena. Quando eu acabar de contar, vocês vão entender o nome dela em latim, e a gente conhece muito pelo latim. Que estava tendo os deuses estavam julgando um humano, ele tinha feito uma coisa errada, mas que assim, o pessoal ficou na dúvida se era errado mesmo, ou se ele fez aquilo embasado em alguma outra coisa, se existia um atenuante para aquele crime, não existia o conceito de crime ainda, né? Mas para aquela coisa errada que ele fez. Sim. E aí o Zeus vai lá, eu acho que ele fez errado, não sei o que, tem que condenar a morte. Aí a outra vai, não, eu acho que não foi errado assim, ele fez isso por causa disso, eu acho que ele é inocente, a gente tem que libertar ele. Aí vem um outro também, acha que ele é inocente, vem um quarto e acha que tem que condenar. Fica empatado 2-2, aí eles pedem para Atena, que é uma outra deusa, você podia decidir pra gente. E ela pega e fala, eu vou decidir. Mas fiquem sabendo que toda vez que eu tiver que decidir, o meu voto é pela inocência da pessoa que vocês estão julgando. A gente chama isso de voto de Minerva. Ah, o voto de Minerva. É o nome dela em latim. A Atena é a Minerva. Ah, Quando Roma depois incorporou essa mitologia. Assim como Zeus é o Júpiter. Né? Júpiter. Os nomes deles, muitos nomes... são nomes de planetas, né? Afrodite, por exemplo, na mitologia grega, é a Vênus, quando foi para... Nossa, Daniel, você tá explicando coisas que eu já tinha esquecido, sabia? Agora você tá falando, tá vindo tudo Não, assim. todo mundo, quem Já viu o Sítio estudou, Pica-Pau né? Amarelo sabe de mitologia. Não é? Porque o Monteiro Lobato enfia um monte de coisa de mitologia dentro dos capítulos. Tem uma série do Sítio Pica-Pau Amarelo, tanto em livro quanto na televisão, que eram os 12 trabalhos de Hércules, né? Ah, tem mesmo. Só que aí quem ajudava ele a resolver os problemas era Emílio Visconde. Isso tudo que você tá contando tá aí nesse livro. Nesses todos que eu trouxe. Deixa eu mostrar aqui, só um pouquinho. Só esse aqui primeiro. Tá, então, Depois aqui tá as duas obras literárias principais da mitologia, os dois livros escritos por Homero. A Ilíada e depois a Odisseia. Vou pôr dos dois lados, gente, porque... A gente vai fazer intervalo agora ou não? Então depois eu explico esses dois Tá. livros aí. Aqui, ó. Gente, 2 livros, tá? Tem que ler os dois, né? Pra poder entender bem a história. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, Daniel Bicalho, livreiro da Boutique do Livro, com a gente, tá? Ontem eu vi a escadaria no podcast da Livraria de Portugal. Ah, você viu? Como é que chama a livraria? Aquela lá é a... Lelo? Lelo. Isso. Lelo Irmãos. Tava lá com a fila enorme para entrar. Falei, sempre tem fila. Aquela livraria é um caso, assim, a ser estudado. Eles ganham dinheiro cobrando ingresso o pessoal entrar lá. Cobra. Não é tanto vendendo livro, não. Não. É. Mas agora, o que eu vi, a matéria que eu vi, é que agora você paga para entrar, mas você abate num livro. Ou no café lá. É. É isso mesmo. Que escadaria, hein? Que Nossa, livraria, né? Que livraria. O castelo de Hogwarts foi inspirado naquela livraria. Sim, eles falaram isso na matéria. E apareceu um monte de menina andando na rua com a capa preta. Ué. É muito legal, né? Acho muito moderno. É. Parece que não é não, mas é moderno. Vamos para o próximo? Então vamos, aqui é o seguinte. Então agora eu vou falar um pouquinho do Ilíada e do Odisseia, o que é cada um. E vamos falar do Homero também. Homero chegou pra gente como a pessoa que escreveu essas duas grandes histórias, a Ilíada e a Odisseia, que aqui é o texto que a gente conhece da mitologia. Né? Aqui fala de todos os deuses, fala de todos os heróis e tal, tá tudo aqui no meio. Agora, hoje em dia, existe uma corrente forte de estudiosos que fala que Homero talvez nem tenha existido. Aqui é um nome que usaram para colocar como autor, mas pode ter sido várias pessoas que escreveram esses livros, inclusive a escrita de um é bem diferente da escrita do outro. Bíblia. Quem sabe? Pode ser. Homero pode ser o nome de vários escritores que foram coletando isso aqui ao longo do tempo. Olha, Porque primeiro a gente tem que pensar que quando essas histórias surgiram não existia escrita ainda. A escrita ela foi surgindo, o alfabeto grego foi surgindo e a mitologia já existia.
Então, em algum tempo, essas histórias foram escritas. É porque os professores, eles davam aula fora, assim, na natureza, É, e a aula era falada, era né? tudo falado. Essa mitologia Não foi era só na chegando, natureza, tinha lugares que eles falavam também. foi chegando através da tradição oral, né? Aham. Que é uma contação de história, né? Sim, sim, sim. Jesus também era Aliás, assim. começou com contação de histórias, Exatamente, né? é. Jesus, quando das parábolas eram faladas, ele falava. Depois alguém escreveu as parábolas que ele falou, né? Mas era isso, era linguagem oral. Bom, então, dito isto que Homero a gente nem sabe se existiu, vamos lá. A história começa com a Ilíada, a história que ele conta. A Ilíada conta os dias finais da Guerra de Troia. Aham. Chama Ilíada porque o nome anterior de Troia era Ilios. Então é a Ilíada, a história de Ilios, que era esse lugar lá onde aconteceu a guerra. O que foi essa guerra? Isso não está no livro, né? Isso é da mitologia. Aham. Essa guerra foi uma disputa que aconteceu. Vou voltar um pouquinho, vou tentar ser breve. Paris, que era um príncipe troiano, ele estava Sim. numa festa de casamento e os deuses estavam como convidados nessa festa. Uhum. E aí, em determinado momento, a deusa da discórdia jogou uma maçã dentro. Ela não entrou na festa, porque ninguém convidava a deusa da discórdia para entrar numa festa, né? Ela estava lá de fora, escutando barulho, pegou uma maçã e escreveu na maçã assim: a deusa mais bonita, quer dizer, para entregar para a deusa mais bonita. E jogou essa maçã lá dentro, alguém pegou e olhou, você tem que entregar para a deusa mais bonita, mas qual que é a deusa mais bonita, né? Pediram para Zeus escolher, Zeus disse, eu não, né? Não vou entrar nesse rolo, né? Manda o Paris, que o Paris é um rapaz mais justo e tal, ele vai decidir. E ele teve que decidir. E escolheu pra valer, né? Teve que escolher entre a Hera, a Afrodite e a Atena. A Helena era uma mulher mesmo, não era? Ela era a mais bonita do mundo, mas era mulher, não era deusa. E aí as deusas, elas primeiro vão subornar o Paris, né? Uma chega, a Hera chega, se você me escolher como a deusa mais bonita, eu vou te dar o poder na Ásia toda. Aí vem a Atena, se você me se escolher como a mais bonita, eu vou te dar o poder de nunca perder uma guerra. Chega a Afrodite, que era a deusa do amor, né, a Vênus, e fala: se você me escolher como a mulher mais bonita, eu vou te dar a Helena de Troia. Nossa, né? Você vai, não sabia disso. ela vai vou fazer ela se apaixonar por você e tal. Aí ele escolhe a Afrodite. A Afrodite. Ele não quis ser dono da Ásia, ele não quis nunca perder uma guerra, ele quis o amor da Helena de Troia. E aí, passa-se muitos anos, tal, ele tem a oportunidade de ir lá em Troia, né? Uhum. Na verdade, não é em Troia. Ir lá em Esparta, a Helena era Helena de Esparta, né? E o marido dela tinha ido para o enterro do avô, tal, que é o Menelau. E ele sequestra, ele rouba a Helena. Mas a Afrodite já tinha feito a Helena ficar apaixonada pelo Paris. Então não foi roubo, ela fugiu junto com ele e tal. E a Guerra de Troia começa justamente porque os gregos vão lá resgatar essa princesa que os troianos roubaram. Aí a Ilíada só conta os dias finais, que é quando os deuses falam assim: se a gente não entrar para acabar com essa guerra não vai acabar nunca, já estava durando 10 anos. E os deuses entram e acabam com essa guerra lá do jeito que eles conseguem, então morre muita gente e tal. A Odisseia, o calcanhar de Aquiles, que vem dessa história também. É dessa história, que é uma história linda, mas não cabe aqui pra gente contar. A Odisseia é a volta de um dos heróis que estava na Guerra de Troia, que é Ulisses, ou Odisseu, daí Odisseia. Né? Ulisses em grego e Odisseu em latim. E aí a Odisseia é a história do Ulisses voltando para casa. É um livro inteiro só contando que ele também ficou 10 anos perdido no oceano e 1000 coisas aconteceram, lidando com sereias, lidando com monstros de todo tipo, e presos em diversos locais e tal. E nessas histórias vão aparecendo todos esses personagens da mitologia. São histórias fascinantes, são histórias que a gente lê, a gente envolve, a gente vê a grandeza dessas coisas que nos antecederam, dessas histórias, dessa cultura, dessas coisas todas que nos antecederam. A gente consegue encontrar a gente ali dentro. A gente consegue ver que a nossa sociedade ela está fundada em bases sólidas e maravilhosas. É uma coisa fascinante a gente lidar com isso e conhecer. E acho que todo mundo tem que passar por aí. Eu também acho, viu, gente? Acho que vale a pena. Eu já li o Troia, mas já tem muito tempo. Eu acho que está na hora de ler de novo. Depois eu vou dar um tempo, porque eu já estou com 3 livros lá abertos. A gente encerra agora aqui, eu falo... Você pode voltar mais uma?
Você quer ir embora? Eu posso falar? 2 minutinhos eu encerro aqui. Pode. Então tá, porque eu tenho que voltar para a loja tá mesmo. bom. Então, só para a gente encerrar, a mitologia grega ela durou esse tempo todo que eu contei, mas chegou um tempo que ela começou a perder o sentido. Né? Essa coisa desse tanto de Deus, e assim como todas essas grandes mitologias pagãs, que eram tidas também como religião Sim. pagãs, começaram a perder o sentido. Então, tem uma história que tem em alguns textos antigos assim, que um determinado, já era um ano depois do nascimento de Cristo isso, no começo ali do Império do Tibério, que foi entre 14 e 37 depois de Cristo, que um barco grego estava indo pelo mar assim, e desse barco o capitão do navio gritou, ele recebeu uma orientação divina, você vai passar em frente às ilhas e vai gritando: o grande deus Pan está morto. Pan é um deus que simboliza essa mitologia pagã toda. E ele passava pelas ilhas e gritava isso: o grande deus Pan está morto. E as ilhas choravam, a terra chorava, as árvores choravam, as águas choravam. Era um barulho ensurdecedor de choro, de tristeza, Lamento. porque o grande deus Pan estava morto. Essa história encerra falando que, enquanto essa voz era gritada, em outro lugar, naquela mesma sexta-feira, no mesmo horário, às 3 horas da tarde, Jesus Cristo estava sendo crucificado. E isso olha que dia que nós estamos contando isso, né? Às vésperas da sexta-feira da paixão, agora eu estou pensando. Isso é para simbolizar assim, ali morria, naquele império de Tibério, acabava a religião pagã e entrava o cristianismo como uma grande religião do Império Romano. Olha que Né? interessante, Muito olha interessante. a ligação, né? Muito interessante. Eu acho fantástico. Ô, Daniel, então tá, você não quis ficar pro outro bloco? Não, eu tenho que correr. Só deixar mais um recado, sábado tem Hora do Conto na Boutique do Livro, às 10 horas da manhã, todo mundo convidado. A gente voltou com a Hora do Conto agora, 15 dias atrás, né, temporada de 2024. Essa agora é aquela Hora do Conto especial de Páscoa, as histórias são de Páscoa, e tem sempre sorteio, muita brincadeira. Quem quiser ir, chega um pouquinho antes das 10, porque lá é pequena, as vagas são limitadas, mas é só os primeiros que chegarem vão participar. Criança, tá, gente? Crianças, que ele tá falando, viu? Aí você pode deixar seu filho lá, fica lá esperando alguma coisa assim, ou pode participar, dependendo do tamanho da criança. Esse aqui foi outro que ele trouxe também, que é para criança, que eu estou mostrando aqui por isso, que também fala sobre a mitologia para crianças. Tá? E esse daí você pode trazer ele de novo também, né? Mitologia também. Olha o tanto de livro de mitologia, gente. E tem muito livro de mitologia lá, muito livro na loja. Eu já vi até esses. Richard Wagner aqui atrás, Freud. Ok, Daniel, muito obrigada, viu? Obrigado você, Dirlene, obrigado a todo mundo que está escutando a gente aí. E vamos ler, gente, vamos ler. Vamos ler, gente, vamos ler. Telefone da boutique. Telefone é o WhatsApp também, 3221-8753. 3221-8753. Depois eu falo de novo. Isso. Obrigada, valeu. tá? Obrigado a você.